Então, uma época gostosa, sabe? Uma época boa, né? Que foi gratificante, viu? Foi gratificante. Criar ovelha foi uma coisa muito linda na minha vida. Foi... Isso foi bom. Foi bom. Muito bom mesmo. A ovelha. A ovelha, Ovis aries, é um animal mamífero, herbívoro, quadrúpede, ruminante. A fêmea é a ovelha, o macho é o carneiro e o filhote é o cordeiro. Foram domesticadas no período neolítico, por volta de 8.000 anos antes de Cristo, no sudoeste asiático, para o consumo de sua carne e leite, e eram animais de pelo curto, que trocavam a pelagem de forma natural. Com a domesticação, começa a interferência humana. As ovelhas são introduzidas em outras regiões do planeta e chegam na América em 1493, mais precisamente em Cuba, nas caravelas de Cristóvão Colombo em sua segunda viagem às Américas. Estimulando a produção do leite, selecionando os melhores animais para a produção de carne. Cortando e estimulando o crescimento da lã, o ser humano foi desenvolvendo raças diferentes de ovelhas, que hoje chegam a mais de 900. Cada raça tem uma ou mais aptidões, e da ovelha tudo se aproveita. Leite, carne, lã, corte e adubação de pasto, e até aproveitam a lanolina, que é o óleo produzido pela ovelha em sua lã, para a produção de cosméticos. Para a indústria, para a pele, enfim, que quando eu tosqueava mesmo, a gente ficava com a mão, você podia estar trabalhando no pesado, a mão ficava macia com a lanolina de uma hora que você tosqueava os bichinhos, né? Que aquilo ia pegando uma graxa, né? Ficava gostoso, ficava macia a mão. Ficava igual pele de nenê, né? Mas eu sei que aproveitava todas as lãs, né? Que era para fazer cobertor, para fazer as mantas para cavalo, né? Que tinha bastante cavalo também na fazenda, né? Então tudo era aproveitado para isso. Então nós temos uma raça aí que ela é da lã, da carne, mas a principal foco dela hoje seria a manutenção das pastagens. Curva de nível no solo, porque elas andam por aí, elas fazem a curva de nível sozinho, não fazem assim muito estrago em plantação, porque é tudo fechado, que se deixar ela na horta ela vai comer. Mas é legal, a produção de ovelha é legal. Há quem diga que a ovelha acalma e harmoniza o ambiente. Energia positiva, a ovelha traz muita energia positiva. Te dar um exemplo, você pega aí a ovelha e põe ela onde tem algum cavalo ou gado bravo, e põe ela junto, ela mansa, ela deixa tudo mansinho, fica tudo calminho. Porque ela tem uma energia boa, a vivência dela com os outros animais, né? E ela é um animal dócil, prático de trabalhar. Parte das raças desenvolvidas não vive mais sem os cuidados dos seres humanos. Se tornaram extremamente domésticos e dependentes. Vejam o caso do Chris, um carneiro australiano que fugiu e viveu por 5 anos sozinho na floresta e quando foi encontrado, sua lã pesava mais de 40 quilos, estabelecendo o recorde de maior quantidade de lã em uma única tosquia. Setembro, outubro que se fazia as tosquias aí, né? Era o meu pai, né? Depois tinha mais empregado, tudo, que já sabia fazer, que né? Era o Joãozinho, né? Que eu me lembro deles, que eles colocavam, faziam uma mesa, colocavam as ovelhas em cima, ficava em pé para tosquear, né? Para não sofrer muito, que era muito, né? A tosquia. Para libertar os animais do excesso de lã produzida, é necessário fazer a tosquia uma vez ao ano, na primavera, quando o tempo começa a esquentar e as chuvas se intensificam. Para tosquear pode-se utilizar tesouras ou máquinas elétricas, e cada ovelha pode render entre 3 e 5 quilos de lã. Em 3 meses, as ovelhas já têm uma boa camada de lã para aguentar a chegada do outono, e no inverno estão preparadas para as temperaturas mais baixas. Se não tosquia, ela também não reproduz, tá? Então, em outubro, no máximo em novembro, faz a tosquia
e a gente jogava essa lã fora, porque não tinha onde direcionar. Uma vez eu mandei para São Manuel, eu mandei mais ou menos uns 30 sacos de lã, mas o frete era muito mais caro que a lã. Aí foi onde eu fui atrás de alguma coisa para direcionar essa lã. Aí acho que foi a primeira feira também que vocês estavam lá, foi onde deu certo dos pensamentos bater, onde eu vou encaixar essas lãs, que é um material raro, não é barato, né? Mas a gente tem que dar um fim para ele que seja útil, né? Então a gente faz essa tosquia e cede para vocês a lã sem custo nenhum, né? E tem que fazer porque a ovelha tem que sobreviver, que se não tosquear ela não vai sobreviver, porque é muito calor. Porque no verão ela não suporta, que fica muito quente. A lã que foi tosqueada precisa ser lavada para retirar toda a matéria orgânica acumulada durante o ano. Para isso é preciso deixar a lã de molho. Pode-se usar água morna para facilitar a limpeza, mas nunca acima de 70 graus, para não estragar as fibras da lã. Coloca-se uma nova água com um pouco de sabão para ajudar na limpeza e dissolver o excesso de lanolina. Após enxaguar a lã, ela já está pronta para secar, seja em um varal ou um jiral. Cardar. A lã que foi tosqueada da ovelha e lavada agora precisa ser cardada. A palavra carda é derivada da palavra em latim cardus, que significa cardo, gênero botânico pertencente à família das Dipsacaceae, cujas flores, uma vez secas, eram e ainda são usadas para cardar e pentear as fibras antes da fiação. Podemos cardar a lã em cardas manuais, que parecem com as rasqueadeiras que penteiam os cachorros e gatos. Ou podemos utilizar uma cardadeira, que facilita e agiliza o processo de pentear as fibras. As fibras da lã precisam estar alinhadas, organizadas e penteadas para que possam passar para a próxima etapa do processo, a fiação. A lã que foi tosqueada da ovelha, lavada e cardada, agora precisa ser fiada, ou seja, torcida para que as fibras possam se conectar e compor o fio. Para ser fiada, podemos utilizar um fuso, um utensílio cilíndrico feito de madeira, utilizado pelos seres humanos desde 4.000 anos antes de Cristo. Ou podemos usar uma roca, inventada por volta de 1200 d.C. para dar agilidade ao processo de fiação e que nada mais é que um fuso conectado a uma roda acionado por um ou dois pedais. Cores. A lã das ovelhas pode ter diversos tons que variam desde o branco até o preto, passando por tons de cinza, marrom e bege. Mas não existem ovelhas vermelhas, azuis, verdes. E os humanos então resolveram tingir a lã. Inicialmente utilizando apenas corantes naturais, como folhas, cascas, sementes, frutos, raízes. Uma riqueza sem limite de cores e um processo artesanal com baixo impacto ambiental. Geralmente, prepara-se uma infusão dessas plantas para se extrair o corante. A lã, após ser preparada em meadas, é colocada nesta infusão com tempo e temperatura controlados para que absorva o corante. Tecer. A lã que foi tosqueada da ovelha, lavada, cardada, fiada, tingida, agora pode ser tecida. A forma de tecer mudou muito ao longo dos anos. Por volta de 6.000 a.C., a primeira forma têxtil da lã foi o feltro, o primeiro TNT, tecido não tecido do mundo. Por volta de 4.000 a.C., fios começaram a ser trançados em teares. Em 1500 a.C., iniciam-se os trabalhos em crochê e o tricô por volta de 1000 a.C. Dos teares rudimentares para teares com vários pentes para as máquinas manuais. Muitos seres humanos foram empregados nesses trabalhos manuais. Campos do Jordão era um polo da malharia. Tinha bairros aqui que quase todas as casas tinham uma máquina trabalhando. Onde a pessoa tinha no fundo da casa um quartinho lá onde eles colocavam uma máquina manual, né, daquelas que fazia aquele barulhão danado, e faziam malhas para vender. E tinha também o trabalho de malhas bordadas à mão, que era o diferencial da cidade. Tá? Cada um inventava os seus desenhos, suas histórias. A minha mãe até pegava aquelas malhas que eles teciam para fazer os bordados, né? Ela bordava, né? Dependendo
da pessoa que queria que bordasse um determinado desenho e ela bordava, né? Eu fiz uma malha que era chamada dia e noite. Então aqui era o dia, embaixo era a noite. Então tinha personagens do dia, né, e personagens da noite, tudo bordado à mão, tudo bordado à mão. Como forma de diminuir os custos da produção, houve a necessidade da mecanização dos teares e da utilização de matérias-primas de menor custo, como os fios de poliéster ou acrílicos, criados em 1941. Aí quando chegou os produtos chineses, já viu, né? Tudo muito barato, de graça. E até hoje a China domina com essa coisa deles terem esses produtos super baratos, mas de má qualidade, né? Mas... Mesmo sendo de qualidade inferior, o mercado se baseou no menor custo. E atualmente, a grande maioria dos novelos encontrados nos armarinhos e das malhas encontradas nas lojas, na verdade, não são de lã, mas sim de fios acrílicos. Pois até hoje eu tenho em casa algumas malhas feitas de fio acrílico, né? Mas não uso mais, né? Tá lá para museu, né? Cheio de bolinha, cheio de bolinha. Mas a qualidade da lã natural das ovelhas é inegável. E quando tem a lã, não, é outra coisa. A de lã, ela esquenta. E é uma beleza, né? A lã é outro departamento. Hoje em dia eu nem sei se existe alguém que fabrica malha em Campos do Jordão. Existem algumas pessoas que fazem tricô, né, com agulha, né, manual, né, e fazem muito bem, inclusive. Fica muito bonita aquelas malhas feitas, né, com agulha de tricô, né.